Boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa live de lançamento do livro Empreenda com Propósito, a Jornada da Mulher Autêntica. É um livro que nasceu de um evento de palestras online do grupo Essência Delas. E hoje nós estaremos com uma autora maravilhosa, que é a Gabriela Castro. A Gabriela carrega uma mensagem consistente, é uma mulher de Deus, tem uma oratória afinadíssima. Não sei se você conhece, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe a sua vida. Hoje estaremos com a Gabriela Castro Fiaux. Ela é uma pessoa incrível, é uma mulher que carrega essa potência da comunicação, é professora de língua portuguesa, é palestrante e é escritora. E por acaso, o capítulo dela, a temática é autoconfiança para falar em público. Então pode ter certeza que nessa noite ela vai te entregar algumas chaves poderosas, ela vai te dar algumas dicas para que você possa sair daqui com a sua comunicação ativada, que você se sinta motivada a comprar o livro, a adquirir essa mensagem, a acompanhar a Gabriela também aqui no Instagram. Eu tenho certeza que você não irá se arrepender, porque ela é uma mulher de Deus incrível. Tudo que ela faz é com excelência. Sem mais delongas, eu irei chamá-la. Deixa eu ver se ela já está aqui. Chegou. Já vou enviar um pedido aqui para ela. Vamos lá. Recebeu aí, Gabi? O seu pedido para entrar na live. Olha ela aí, meu povo, Olá! gente, maravilhosa. Boa noite, boa A dona da noite. comunicação chegou, meu povo. A filha do dono, vamos deixar assim? A filha do dono da comunicação, pode ser? Pode. Seja muito bem-vinda, minha querida. Amém. É uma honra abrir esse lançamento do livro Empreenda com Propósito, Empreenda com Propósito, a Jornada da Mulher Autêntica com você, que carrega essa temática incrível, que é a autoconfiança para falar em público. Eu sei que não é fácil, né? Vide eu me embananando aqui ao vivo. Então, eu sei que você tem chaves, tem segredos, tem uma jornada incrível através da comunicação. Acredito que a sua história de vida colaborou para você chegar aonde você chegou, né? Então, quero que você comente um pouquinho, conte um pouquinho dessa jornada. Quem é a Gabriela? Se apresente. Há algumas pessoas que estão chegando aqui que não te conhecem, então fique à vontade, a casa é sua. Olá, mais uma vez, boa noite. Eu é que agradeço e que tenho um grande prazer e me sinto honrada, privilegiada por estar aqui, por ter conhecido a Fátima, por participar desse projeto maravilhoso. Algumas pessoas que vão estar aqui nessa live participaram das palestras que nós fizemos a respeito, não só simplesmente do empreendedorismo, mas de falar da autenticidade da mulher, da feminilidade que a mulher tem para empreender, seja no que for, né? Seja no lar, seja nos negócios, seja na educação, seja no dia a dia, porque nós já nascemos com isso. Só que às vezes não sabemos utilizar muito bem as ferramentas que Deus nos dá desde que nós nascemos. E uma delas, e uma das principais, é a comunicação. Então, como a Fátima disse, meu nome é Gabriela Castro, eu tenho aqui um canal, eu tenho um canal no YouTube, no qual eu iniciei esse canal, o qual eu iniciei tem acho que 5 anos, 5 ou 6 anos, um pouquinho, são 5 anos, fez 5 anos esse ano. E eu iniciei esse canal, e embora a Fátima diga aí que eu sou a dona da comunicação, eu não sou a dona da comunicação, porém, aquele que é o meu pai, que é o pai da comunicação, que iniciou toda a comunicação no universo, que criou o mundo através da palavra, tem me dado chaves poderosas para que eu use essa habilidade, que é uma habilidade nata,
que todos nós temos, mas que precisamos desenvolver ao longo da vida. E desenvolver a comunicação ao longo da vida exige, sim, alguns, alguns pontos fundamentais, vamos dizer assim, né? Porém, antes de falar sobre isso, eu quero contar um pouquinho da história que a Fátima aí mencionou. Eu sou formada em letras pela Faculdade do Universidade Federal do Rio de Janeiro. No momento, eu moro em Portugal, como a Fátima, também moro em Portugal, não sei de onde você está nos assistindo, mas sou brasileira, carioca. Me formei em letras na Faculdade do Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi sim uma jornada pesada, não foi uma jornada fácil ter que trabalhar e ter que estudar. Porém, eu escolhi essa faculdade não foi por acaso. Desde muito nova, eu sempre gostei muito de ler, de escrever e de falar. Sempre, sempre. Então, assim, porém, o fato de gostar de ler, escrever e falar não significa que eu tivesse tanta facilidade assim para falar em público em algumas situações específicas. Eu me converti ao Senhor Jesus aos meus 8 anos de idade e simplesmente eu passei a ser uma pessoa ainda mais apaixonada pela leitura, porque a Bíblia, ela realmente me atraiu. A Bíblia eu me apaixonei por ela e ela me apaixonou a cada dia. Então, assim, eu tinha 8 anos, eu aceitei Jesus e eu li a Bíblia direto. Era tipo assim: as crianças tinham um gibi e eu tinha a Bíblia. As crianças tinham uma revista e eu tinha a Bíblia. E assim, foi algo que realmente não foi forçado pelos meus pais, não foi forçado pelo professor da escolinha, não. Eu realmente fiquei. Talvez a palavra não seja no sentido mais, num sentido tão próprio, mas imaginem um encantamento, né? Quando você olha para algo, quando você lê algo que você cada dia quer ler mais. E o fato de eu ser uma criança de apenas 8 anos e gostar de ler um livro considerado tão difícil, fez com que realmente eu desenvolvesse a minha comunicação escrita muito bem e também a minha comunicação verbal, né? A minha oratória. Por quê? Porque a Bíblia é um livro muito bem escrito. E para que você entenda a Bíblia, você muitas vezes precisa ir ao dicionário procurar o que, que aquelas palavras significam. E eu, gente, pasmem, né? Com 8 anos, eu pegava as Bíblias do meu pai e ia comparando uma Bíblia com a outra, uma linguagem com a outra. Não, claro que não foi só meus 8 anos, foi ao longo da minha vida, né? Mas digo 8 anos porque foi quando eu iniciei essa jornada cristã. E isso fez com que eu quisesse pregar, com que eu quisesse evangelizar as pessoas. E para você evangelizar, para você pregar a palavra, para você ensinar a palavra, você precisa desenvolver a sua comunicação. E desenvolver a comunicação, não existe outra forma de se desenvolver a comunicação a não ser se comunicando, falando. E Exato. aí, o que que acontece? Eu, apesar de ser criança, a partir dos meus 8 anos, eu tinha uma fixação muito grande por investigar, por conhecer e por estudar. Então, outra coisa que é muito importante para que você desenvolva tudo na sua vida é estudar. Ah, mas estudar história, português, matemática, não necessariamente, mas estudar o assunto o qual você quer explanar, do qual você quer se servir para ensinar, para palestrar, para pregar, para ser um professor de escola bíblica, se for um público voltado mais para o público cristão aqui. Se você é um pastor, você tem um chamado de pastor, mas ao mesmo tempo você não estuda o seu livro principal, que é a Bíblia, por mais que Deus te dê unção, por mais que você ore, por mais que você busque ao Senhor, quando o Espírito Santo for te trazer a sua memória, não tem nada para ele trazer. Porque você não estuda, você não se debruça sobre aquele livro, você não pesquisa. Ah, mas Deus não vai usar quem não estuda? Claro, Deus usou até a mula. Mas não é isso que a gente que está aqui em questão. É você ser usado com excelência. É você passar um conteúdo de excelência. Outra coisa que foi muito importante, essa minha
esse mergulho meu na palavra de Deus foi em relação à língua portuguesa. Foi em relação à interpretação, que infelizmente muitas pessoas desassociam essa questão de você ler a Bíblia ao conhecimento que você tem da sua própria língua. Porém, se você não sabe o que que a palavra vós significa, que o vós é um pronome e que o vós se refere a vocês, muitas vezes você não compreende o texto porque você não sabe o significado de uma pequena palavra. Ou você não sabe o que que aquela palavra está fazendo ali. Qual é a diferença que aquela palavra faz? Ou você não sabe que aquela palavra adultério ou adúltero, adulterou, o que que essa palavra significa? Né? Verdade. Então, é extremamente necessário que você pense sobre a respeito dos significados das palavras. Então, o fato de eu procurar o significado das palavras, o fato de eu escrever o que, que aquele capítulo queria dizer para mim, o que, que aquele versículo queria dizer, o fato de eu ver um versículo e ir atrás da história que estava por trás dele depois que ele foi pregado lá no culto, fez com que a minha comunicação fosse uma comunicação, não é uma comunicação engessada, com palavras rebuscadas, não é disso que eu estou falando, mas que fosse uma comunicação que trouxesse a palavra de Deus com clareza, a ponto de, eu estou falando para um público infantil, que fui sempre professora de escola bíblica infantil, eu conseguia montar as histórias mais voltada, não é diminuir a criança, não é isso. E nem Uhum. colocar um vocabulário infantilizado demais para que aquela criança não cresça. Mas é adaptar aquela situação, depois que você lê na Bíblia, àquela realidade que aquela criança vive. E- Entenda, não é você ficar nhan, não tem necessidade disso, mas é você adaptar o mundo daquela criança, dar os exemplos de acordo com o mundo daquela criança. Então, e- a comunicação, quando a gente volta, né, quando a gente se volta para dentro da palavra de Deus, você vai ver que tudo na Bíblia gira em torno da comunicação. E Deus foi tão maravilhoso que ele usou homens de diferentes classes sociais, homens de diferentes posições, de diferentes profissões, para que a mensagem fosse passada a todos. E sim, eu creio piamente que Deus deseja usar essa habilidade de comunicação na vida de todos. Porque eu trabalho recolhendo o lixo da minha portaria, eu trabalho como porteiro, eu trabalho como médico, eu trabalho como professor, eu trabalho como jornalista, eu trabalho como faxineiro. Isso aí é indiferente. Porque Deus, ele quer que nós usemos a nossa habilidade de comunicação para comunicar a mensagem que ele tem através de cada um de nós. Porque a mensagem que ele tem para Fátima passar, ela não é idêntica à mensagem que Deus tem para eu passar. Ainda que a Fátima seja formada em letras, ainda que a Fátima tenha uma experiência de vida no teatro, como eu também tenho, ainda que a Fátima tenha aceitado Jesus ainda na adolescência, ainda na infância, como eu também, a mensagem que Deus tem para passar através dela passa por uma especificidade da vida da Fátima. Muito bom. E a mensagem que Deus tem para passar através da minha vida passa por essa. Pode ser uma coisa muito mínima, muito pequena para os outros, mas para Deus é aquilo que vai fazer toda a diferença. Para que a mensagem que vai de mim para os outros, né, passa por mim para os outros, ela não vai ser igual à mensagem que passa da Fátima para os outros. E aí tem um outro ponto, entro em outro ponto. Eu não preciso, Deus, eu não vou falar isso não, porque fulano já prega. Eu não vou fazer esse livro não, porque já teve gente que já escreveu esse livro. Eu não vou falar, não vou lá trabalhar na escolinha não, porque já tem muito professor. Não, eu não sirvo para ser professor de matemática não, porque já tem tantos professores de matemática no YouTube, para que eu vou fazer outro? E isso aconteceu comigo, né? Quando meu esposo falou assim para mim, Gabriela, todo mundo elogia, ele nem sabe como é que eu dou aula, porque o Leonardo nem é fã de português, mas ele viu que as pessoas sempre elogiavam minhas aulas. Poxa, as pessoas elogiam.
as suas aulas, por que que você não faz um canal no YouTube? Porque no canal no YouTube você pode dar aula e você pode fazer um curso e você vai poder trabalhar para você mesmo, do seu jeito. Porque às vezes eu reclamava, né? Poxa, na escola a gente tem que dar umas matérias que não tem cabimento, a criança nem aprendeu aquilo, a gente já tem que dar outra coisa. E assim, falava de algumas coisas que me indignavam. Poxa, mas as crianças não sabem ler direito, não sabem escrever direito, já estão no sexto ano, no sétimo ano. Tem que mudar esse tipo de sistema, enfim, né? Aquela coisa de professor revolucionário que quer mudar o mundo com seus pensamentos. Sim. E aí ele deu essa ideia. Então, quando ele deu essa ideia, por mais que eu. Por que que eu contei isso tudo até aqui, né? Por mais que eu fosse uma pessoa da comunicação a vida toda, eu acho que já nasci quase falando. Quando ele me deu a ideia de fazer o canal, e é o ponto-chave que eu quero dizer agora, eu comecei a achar o quê? Isso que eu disse agora. Poxa, mas tem tanto canal de português, tem tanto professor bam, bam, de língua portuguesa. Eu, Gabriela, mera mortal, aqui dentro da minha casa, com 3 crianças e uma ainda amamentando. Não, nada a ver eu fazer um canal para mim. O que que as pessoas vão dizer? Aí, já um segundo ponto. Primeiro, que a gente se compara. Segundo ponto, a gente se compara e acha que a nossa mensagem não é tão relevante assim. Segundo ponto, que a gente vai começar a pensar o que vão pensar de nós. E talvez esses 2 pontos sejam os pontos principais que hoje estejam atrapalhando você de viver aquilo que Deus quer que você viva, seja em que área for. Mas como nós estamos aqui falando de um empreendedorismo feminino, né, sobre a questão da autenticidade, então eu vou focar nisso. Talvez você esteja querendo fazer algo, até mesmo fazer um canal no YouTube para colocar mensagens, fazer um canal no Instagram para divulgar algum produto seu, fazer de repente um negócio, né, começando do zero. E aí, mas o que que vão dizer? Vão dizer que eu não tenho jeito, vão dizer que não é bom, vão dizer que não é gostoso, vão dizer que não é legal, vão dizer que eu não falo bem. E eu comecei a pensar nessas coisas todas. Imagina se algum professor de português que eu conheço começa a ver meus vídeos e começa a escrever lá várias coisas. Ou imagina que eu vou gravar alguma coisa e eu gravo alguma coisa errada, como já aconteceu. Né? E o que que vão dizer? E depois o que que eu vou fazer? E eu comecei com todas essas minhocas na minha cabeça. Sendo que, mesmo com tudo isso, várias coisas da parte de Deus vinham ao meu coração. E um dos versículos que vinha muito na minha mente é: Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Então, isso primeiro servia para mim, né? Eu já conheço a verdade. A verdade é Jesus Cristo. A verdade é aquilo que está na palavra de Deus. A verdade é que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Então, se eu sou liberta pela verdade, mas quem é que pode me prender? Se eu sou liberta pela mensagem de Jesus Cristo na minha vida, o que que pode me aprisionar de realizar aquilo que eu tenho vontade de fazer e que Deus me permite? Não estou roubando, não estou matando, não estou magoando ninguém, não estou machucando ninguém. Por que que eu não poderia fazer isso, ainda que eu viesse a fazer algo que de repente algumas pessoas não iam gostar, ou que em algum momento eu viesse a cometer algum erro na hora de explicar, de falar, e eu tinha medo disso também. Vai que de repente ensina alguma coisa e na hora falo errado, né? Pronuncio alguma palavra errada, e já aconteceu, entendeu? Só que Exato. quando você inicia, você tem medo. Uhum. Medo de quê? De julgamento e de comparações. Exatamente. Eu ia te perguntar sobre isso, ô Gabriela, porque você no seu capítulo você fala sobre autoconfiança para falar em público. O que que você poderia falar para as mulheres nesse momento, as mulheres que estão aqui, que têm essa dificuldade, essa trava com a comunicação, que têm essa dificuldade em ter autoconfiança para fazer qualquer coisa, né? O que que é essa autoconfiança para você? Já que você Então, falou o significado das palavras, qual é a extração que você traz desse significado que gera em você essa autenticidade, essa força, essa destreza para você ir avançar nos seus projetos, fazer o que tem que ser feito, né? Você fala um pouco sobre isso no seu livro, no livro. sim, no Então, capítulo. comente, exatamente, comente um pouquinho sobre isso.
Então, Fátima, é exatamente esse ponto que a gente ia chegar agora. Foi muito bom você falar isso. O que que me fez fazer, mesmo assim, o canal e permanecer fazendo, né? Mesmo porque tive muitos desafios, tá? Então, assim, primeiramente, você fazer um canal no YouTube do nada tem o desafio de você gravar, se ver na tela, que era uma coisa que eu nunca gostei. Eu nunca gostei de ser filmada. Eu não achava que eu ficava bem nas filmagens. Eu não achava que. Quando eu via. Lembra que tinha aquela. Não vamos falar muito, não, que depois conta a nossa idade. Mas existia a fita que colocava no videocassete. Quando eu via alguma coisa minha, até numa festa, alguma coisa, eu falei assim, nossa, eu não fico bem na filmagem. Então eu já pensava nisso. Falei, nossa, eu vou ter que aparecer com o meu rosto lá. E às vezes a gente não tá com o rosto assim lá tão bom, né? Uma espinha aqui, outra ali. Sempre tive muitas borbulhas, como diz aqui em Portugal. E eu falei assim, gente, mas eu vou botar minha cara. Gente, mas eu vou falar. Minha voz não é lá grande coisa. Minha voz não tem uma voz de locutora para ficar falando. Então, diante de tantos nãos, o que me fez enfrentar isso tudo foi a certeza que eu tinha e que eu tenho no meu coração de que Deus me chamou para comunicar. Seja em que área for. Então, Deus te chama para ser um comunicador. E a comunicação, ela é desde o início do mundo, quando Deus cria o mundo, e Jesus vem e diz pra gente: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, assim, quando você faz um canal, quando você abre uma empresa, quando você começa um negócio, ali você é um cristão. E você não é um cristão dentro da igreja, simplesmente. Você é um cristão em qualquer lugar do mundo. E quando você abre a sua boca para falar, mesmo que você não esteja pregando o evangelho, você está abrindo oportunidade para comunicar o cristão que você é. Então, se alguém já prega, já ensina a língua portuguesa, você vai ensinar a língua portuguesa, só que a sua essência é passar o amor de Deus, o evangelho, a palavra de Deus, a força de Deus. Então, primeiramente, é você entender que ali, se Deus está me levando para esse caminho, um propósito ele tem. E segundo lugar, é seja forte e corajoso. Então, se eu tenho medo, o medo não combina com Deus, não combina com o Filho de Deus e não combina com voltar atrás em nada daquilo que Deus está te levando à frente para fazer. Então, medo, se eu tô com medo, já tá fora. Então, eu tenho que pegar esse medo. Agora mesmo é que eu vou vencer. Eu vou pegar esse medo, vou levar aos pés da cruz, à luz de Jesus, e esse medo vai ser clareado, vai ser transformado, mas você tá com medo? Tô com medo sim. Mas eu vou assim mesmo. Porque a autoconfiança, para mim, não existe sem Deus. Autoconfiança sem Deus existe? Claro que existe, no dicionário está lá escrito. Mas para uma pessoa cristã, autoconfiança é ter confiança plena naquele que te chamou para a vida. E chamou para a vida é para fazer seja o que for que você for fazer. Seja sentar no meio-fio e começar a ensinar um monte de criança numa aldeia, ou seja, subir num palanque de 10 mil pessoas para ir lá e dar uma palestra, uma mensagem. Seja para falar de língua portuguesa, seja para falar de matemática, seja para falar aqui de empreendedorismo, seja para falar de cozinha, seja para falar da palavra de Deus, seja para falar. Não importa, gente. Por que eu estou falando isso? Porque aqui nós vamos ter um público eclético. Somos mulheres e fazemos N coisas ao mesmo tempo. Nós, imigrantes, então, sabemos exatamente o que é isso. É você ser formado em letras e trabalhar lá na faxina. É você ser formado em medicina e estar lá atendendo no balcão da padaria. E que não tem vergonha nenhuma nisso. Só estou fazendo, só estou mostrando aqui, quero mostrar aqui para vocês que o fato de nós não depende de onde nós estamos, depende de quem nós somos e quem Deus é em nós. Então, qual é a fórmula primeira?
é a convicção que você tem de quem você é em Deus. Amém. Quando nós não sabemos quem nós somos, nos entrava, tudo nos põe para trás, tudo nos bloqueia. Ah, o fulano está olhando para mim e está rindo da minha cara. Problema dele, ele que está perdendo tempo aqui. Se ele não gosta da minha mensagem, se ele não gosta do que eu ensino, se ele não gosta do que eu falo, é ele que saia. É isso mesmo. Olha, isso que você está falando, Gabriela, é muito interessante, porque eu venho de cidade pequena, interior. E cidade pequena, as pessoas são simples, então elas se expressam com um vocabulário bem restrito. E mesmo assim, você vê, por exemplo, pessoas que se convertem ali nas igrejinhas da Assembleia de Deus e outras igrejas que são menores, a confiança que elas têm quando abrem a boca para Isso. falar sobre o amor de Deus, para falar sobre a transformação que elas estão vivendo, para partilhar a experiência de vida, é uma segurança interior, é algo que foi realmente gerado uma convicção no espírito da pessoa. E ela não tem barreira. Ela abre a boca e simplesmente começa a falar com autenticidade. Porque E às essa. vezes fala melhor do que pessoas que são formadas e não têm essa convicção do Exato. porquê que elas estão ali. Porque não adianta você ter um. É importante sim um vocabulário, mas não adianta você ter um arsenal de palavras importantes e bonitas se você não tem verdade, se você não tem interesse, se você não tem autenticidade. Isso. Aquela mensagem que você vai entregar não é uma mensagem que faz parte de você. Uma Exatamente. mensagem que você sente que, olha, por mais que haja os desafios, que muitas pessoas ainda não entendem essa mensagem que eu carrego, eu tenho tanta certeza que foi Deus que plantou isso no meu coração, que eu vou impregnar em outras vidas, que eu vou desembaraçar os meus caminhos Isso. e levar essa Amém. mensagem, porque eu sei que ela é potente, porque eu sei que ela vai trazer transformação por onde ela passar. E Porque eu tem sei que mais, Fátima. ela veio aqui, ela veio do céu, tá passando por um filtro que sou eu, Sim, sim. ser humano, que somos pessoas que vamos errar, e Isso. graças a Deus porque Uhum. erramos, porque a cada erro nós temos a oportunidade de recomeçar e fazer melhor. Verdade. E eu acho isso incrível na questão da comunicação, porque uma das coisas que eu tenho entendido sobre essa autoconfiança para falar em público é eu tinha uma preocupação muito grande, e eu quero ver até se você concorda comigo. Eu tinha uma preocupação muito grande em decorar. Uhum. Hoje eu entendo que é muito mais eu compreender sobre o que eu vou falar, Isso. eu ter convicção, por exemplo, se eu vou partilhar uma mensagem, é um versículo bíblico, aquilo que Deus ministrou ao meu coração. Por mais que eu escreva, por mais que eu assinale algumas E é coisas, que eu importante. vou falar, exatamente, para organizar os meus pensamentos, o essencial é eu deixar fluir. Eu deixar esse rio de Deus que está dentro do meu espírito jorrar com liberdade. E a E partir é do por momento isso que eu que você. disse que é importante estudar. Porque se Exato, você estudar, se você se apropriar daquilo, aquilo flui de você. Primeiro, que você está embasada. Segundo, que você está inspirada e você está ungida para fazer aquilo. É exato. igual quando a gente vai dar aula. Se você leva um papel escrito e você não estudou, a sua aula vai ser pobre. Mas se você não levar um papel escrito, mas você tiver estudado e se alimentado daquele conteúdo que você vai ensinar para os seus alunos, você tá show. Já É, aconteceu isso comigo. Eu fui fazer uma entrevista de emprego para ser professora e estava com tudo anotado no slide para dar aula para o responsável, o diretor. Chegou lá, o laptop não funcionou. Aí ele, quem sabe faz ao vivo, pode fazer a aula aí no quadro. Tá bom. é isso Fui mesmo. lá, claro que eu estava nervosa, claro que eu estava. Mas eu sabia o assunto, eu sabia, eu tinha estudado, era algo que fazia parte de mim. Então eu fui lá, escrevi, expliquei e fui de vários professores, só tinha uma vaga, e fui a pessoa selecionada para dar aula. Ah, porque você é muito boa. Não, não é uma questão de ser muito boa. Mas se você tem convicção do que você está fazendo ali, você pega o medo, embrulha num pacotinho, bota no bolso e Exato. deixa fluir,
Não tem por que aquilo não acontecer. Poderia não ter passado? Poderia, mas teria feito a minha parte. Né? Porque não é o resultado exatamente que conta, mas o processo do que você está vivendo e a experiência que você vai ter com aquilo. É isso. Mesmo se eu não tivesse sido a selecionada para dar aula, eu ficaria feliz. Por quê? Porque eu venci um desafio sem saber que ele ia acontecer e vi que naquele momento eu estava preparada. Por quê? Porque eu estudei, porque eu me preparei, porque era algo que já estava dentro de mim. E com a Bíblia, eu não vou mudar muito se a gente começar a fazer uma pregação aqui, mas com a vida com Deus não é diferente. Porque eu, por exemplo, estou passando por momentos de várias coisas atrás da outra. Bati com o carro, fiquei com problema na coluna, fui pegar meu carro no mecânico, tive que chamar a polícia para o homem me devolver meu carro. Mas tudo isso para mim não é nada. Por quê? Porque eu tenho experiência com Deus, eu tenho vida com Deus, eu tenho histórias para contar de coisas que eu vivi e Deus realizou. Então, a minha profundidade do meu fundamento com Deus está embasada na palavra, nas promessas dele. Então, nada disso para mim tem o quê? Importância. É isso mesmo. Então eu venho aqui e falo assim: Poxa, Fátima, você tá com esse batom vermelho? Poxa, Fátima, você tá com essa blusa azul? Poxa, Fátima, você tá com essa blusa preta? Poxa, Gabriela, você tá com essa blusinha de florzinha, com esse cabelinho de menininha, não sei. Me desculpe o termo que eu vou usar, dane-se, entendeu? No bom sentido, porque a gente tem que fazer isso. Um dia eu escutei um pastor falando isso. Liga o dane-se. É um pouco pesado, é meio afrontoso. Mas em algumas situações da nossa vida, infelizmente, a gente tem que olhar para algumas coisas e dizer: tô nem aí. E aí eu tenho um exemplo muito pesado para dizer para vocês o seguinte: depois que eu fiz o canal, Deus colocou no meu coração para fazer um curso de português, mas não um simples curso, mas de português com a minha paixão, que é a Bíblia. Então, quando eu comecei a anunciar o curso A Bíblia e a Língua Portuguesa, o que foi que eu recebi de mensagens a maioria, acho que todos eram homens, de homens, pastores, líderes, me chamando de charlatã, falando que isso não existia, que não existia interpretar a Bíblia, que quem interpretava a Bíblia era o Espírito Santo, que eu estava querendo tirar dinheiro das pessoas. Gente, vocês não têm ideia. Foram muitas mensagens. Sabe o que eu fazia? Eu ria. Porque eu tinha convicção do que eu estava fazendo. Eu falava assim, coitado, em pena que ele é tão ignorante. Pura ignorância. Então, o que eu quero dizer para você é que vai ter gente jogando pedra. Vai ter gente jogando pedra, gente que nem tem capacidade de jogar essa pedra, mas ela vai jogar, como Jesus disse. Se você não tem pecado, atira a primeira pedra, né? Então, assim, pessoas que não fazem nada, pessoas que não empreendem em nada, pessoas que não tomam conta nem da sua própria vida, elas vão querer tomar conta da sua. E elas vão querer apontar o dedo para você. E elas vão querer dizer que você é isso, que você é aquilo. Você está cobrando para pregar a palavra. Você está cobrando para um curso que fala da Bíblia. Gente, são coisas assim inusitadas. Entendeu? E que eu falava assim, Senhor, tenha misericórdia, porque são pessoas ignorantes, ignorantes no sentido de realmente serem ignorantes ao assunto, ignorantes à situação. Teve até um que eu me lembro até hoje, que eu fui explicar para ele, irmão, não precisa dessa agressividade toda. O que eu estou fazendo é tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí ele me respondeu e falou, irmã, me desculpe, eu não entendi desse jeito. Então ainda tem o fato de que as pessoas, elas não conhecem a própria língua. É isso. Elas não sabem o que interpretar significa, não sabem o que é, elas às vezes não sabem o que é revelação, o que é inspiração, o que é interpretação. Entende? Elas, o que é compreensão. Então, elas botam tudo num balaio só. E, infelizmente, algumas igrejas, elas reforçam isso porque elas têm medo que os membros comecem a entender bem a Bíblia, como a gente sabe que por muitos anos a Igreja Católica fez isso, né? Esconder a palavra de Deus do povo para que o povo não compreendesse que estava sim sendo manipulado. A gente sabe que muitas denominações ainda hoje fazem isso.
Elas não fazem questão que você leia a Bíblia, não fazem questão que você estude, elas não fazem questão que você cresça intelectualmente. A gente sabe que isso existe, né? Não estou aqui falando mal nem de pastor, nem de igreja, nada disso. Pelo contrário, a minha vida inteira foi dentro da igreja. Eu amo a igreja, amo servir a igreja, amo servir a Deus. Mas a gente sabe que isso existe. E mais uma vez Deus vinha e me dizia: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, nada mais do que um par perfeito é ensinar a língua portuguesa para as pessoas que falam português e a Bíblia. Porque é realmente ser livre. É você conhecer a sua língua, interpretar a sua língua, entender como essa língua funciona e poder abrir a Bíblia e ler. E é como se caíssem escamas dos seus olhos, no sentido literário mesmo. Poxa, eu estou lendo isso, e não é exatamente isso que me ensinaram. Então, eu vou lá para o dicionário. Não, não. Peraí, isso aí que você está falando não é bem assim. Isso aí, Gabriela, é muito sério, porque o que eu vejo hoje é que as pessoas elas querem tudo muito mastigada, mastigado, Exatamente. não E o meu curso querem é para parar quem quer aprender. e nada. Eu acho que até isso está tão sério que até nas próprias relações mesmo, as pessoas elas não querem parar para pensar. E o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso ajudador nessa jornada para refletir na palavra dele. Quanto mais nós refletimos na mensagem do reino, na mensagem que Deus está colocando no nosso coração, mais fácil vai ser nós vivermos o nosso chamado aqui nessa terra, ter autoconfiança, ter segurança, Exatamente. não temer os Exatamente. erros. Uma das coisas que eu aprendi até no próprio teatro mesmo, e claro, né, andando com o Senhor, no teatro era assim. Os meus professores sempre falavam, olha, o seu erro agora faz parte da cena, entendeu? Então, assim, as pessoas elas não sabem que você está errando, então Isso, é isso. avança. É E eu isso. trouxe Não isso faz cara de eu erro. Eu me lembro que eu falava isso também para os colegas. Não faz sim, cara de erro. Quando eu que tinha que porque você ensaiar, quer, né? Eu você falava, não faz cara de erro, finge que estava no script. exatamente. E às vezes fica depois, é muito interessante que às vezes depois acaba até aquele erro fazendo parte da cena nas próximas apresentações, porque ficou um improviso interessante. Muito bom. Então, assim, quando nós temos essa autoconfiança, essa certeza de que nós estamos dando o nosso melhor, nós estamos posicionadas, nós estamos vivendo o nosso propósito, nós estamos cumprindo aquilo que Deus nos chamou para cumprir, não tem nada que vá nos parar. Você pode até travar durante alguns momentos, acontecer algumas situações que vai fazer com que você queira desanimar na sua caminhada, mas vai sempre existir alguma coisa no seu espírito ali pujando, fazendo com que você se reerga novamente Sim. e coloque de forma confiante na presença do Senhor. Porque eu acho que até o significado, né, Gabi, da palavra autoconfiança é você estar posicionada, confiante em cima de alguém que é mais poderoso que você, em cima de um suporte que tem mais força do que você mesma, né? Então, assim, você tá ali em cima de quem? Quem está te sustentando? É o É por Senhor. isso que é a diferença da autoconfiança que nós estudamos nos livros de psicologia, e não tem nada contra a psicologia. Gosto muito, né, dessa parte. Eu tenho uma irmã que se formou agora em psicologia. Falei até para ela: olha, agora é uma psicóloga ungida para cuidar dos doidinhos de Cristo, porque a gente precisa, não é? É verdade, tem épocas da nossa vida que a gente precisa. Todos nós. Mas a autoconfiança que funciona por completo é essa que você está falando. É a autoconfiança, que é auto, mas não é na gente própria, é na identidade que nós temos pousada em Cristo. Porque se não for assim, até as pessoas mais equilibradas mentalmente, em algum momento, você sabe que às vezes até a pessoa recua e perde e acaba até às vezes com a própria vida, né? Então, assim, nós, por nós mesmos, em cima de nós mesmos, pousados na nossa própria rocha, nós não temos total autoconfiança. Exato. O que Deus falou para Josué? Josué agora estava como? Sozinho. Sem Moisés, que era o quê? O chão dele, que era o líder, que era o poderoso, que era aquele que abriu o mar.
E agora, o que que o Josué ia fazer com aquele povaréu todo? Como que ele ia se comunicar com aquele povo como Moisés conseguiu se comunicar? Como? Moisés foi a própria boca de Deus para aquele povo. E agora, o que que Josué, como Josué empreende? Gente, olha que loucura, eu tô até arrepiado falando disso. Como que Josué ia empreender aquela jornada que ele tinha com aquele povo agora sem Moisés? Se com Moisés o povo já fazia tanta besteira, imagina agora sem o poderoso Moisés, porque a Bíblia diz que mais do que ele não existiu. Mas Deus foi quem? Foi a autoconfiança de Josué. A autoconfiança de Josué teve que se basear em quem? Em Deus. E Deus foi logo dizendo para ele: meu filho, eu estou aqui. Seja forte, seja corajoso. Eu estou com você. E não se aparte, Josué, do livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite. Então, em que nós estamos ancorados? Na comunicação do Deus vivo. A palavra do Deus vivo se comunica conosco. E essa palavra que se comunica conosco é a palavra que vai sair de nós, como você falou aí também. Então, quando Josué vai passar para o povo a mensagem, aquela mensagem não veio de dentro dele. Só dele. A mensagem veio do poderoso Deus que colocou nele, que foi para o povo. E olha o que, que aquele homem foi, e até o final da vida ele serviu ao Senhor. Então, Verdade. assim, não se fala tanto assim em Josué, mas ele foi um baita homem de Deus. Isso. Desde sempre, porque quando ele foi espiar a terra, ele e Caleb apenas que vieram com a visão correta. Olha que diferença que faz você ter uma visão correta e, através dessa visão correta, você se comunica de forma correta. Quantas vezes eu aqui em Portugal titubeio nessa visão? Porque muitas vezes eu olho, meu Deus, como é que pode essas situações? E aí vem Deus para mim e me comunica. Desfoca daquilo que não é o teu foco. E foca naquilo para o qual eu te chamei. É isso. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos. Está se comunicando? É através do livro que a gente está aí lançando? É através de um curso? É através do seu trabalho, onde você está? É andando no caminho? É passeando? É viajando? A mensagem que você carrega é única. E a mensagem que você carrega é: Deus me criou. Deus me chamou. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Se eu sou a imagem e semelhança de Deus, quem é que pode me julgar? Quem é que pode me colocar para baixo? Quem é que pode fazer eu me achar uma pessoa incapaz? Sou eu mesmo, mas ninguém. E eu mesmo não tenho essa autorização do Deus Todo-Poderoso. Porque nem eu sou dona de mim mesma. A minha autoconfiança está em confiar naquele que me criou e me chamou segundo a sua vontade. Exatamente. Quanto mais nós nos comunicamos com o céu, quanto mais nós desenvolvemos essa linguagem, essa comunicação com Deus para cima, né? Uma comunicação que vai Nós conseguimos fazer a comunicação horizontal. mais, exatamente, mais nós conseguiremos nos comunicar de forma eficaz com as pessoas à nossa volta. Por quê? Porque nós vamos receber Exatamente. do céu aquilo que nós necessitamos, que é a força, a sabedoria, a destreza, para depois saber nos relacionar e saber utilizar as palavras certas, saber nos colocar, nos posicionar, né? Porque a autoconfiança, ela mexe muito na questão da comunicação, né? Você que é uma comunicadora nata sabe muito bem disso. Então, Gabi, eu quero te pedir também, já que nós estamos falando sobre o lançamento do livro Empreenda com Propósito, e o seu capítulo fala sobre autoconfiança para falar em público, faz aí a propaganda do livro. Olha, gente, esse livro com certeza vai ser um livro que vai fazer você se movimentar. Então, se você está aí pensando se faz, pensando se pode, pensando se consegue, será que isso é para mim? Ai, tenho tanta vontade de fazer tal coisa.
tem tanto jeito para tal coisa. Poxa, se eu fizesse isso ia dar tão certo. Esse livro é para você sair do seu si e começar hoje a fazer, a iniciar aquilo que tem queimado no seu coração, seja em que área for. Quando você abrir o livro para ler, não pense que você vai ler um monte de histórias de pessoas que ficaram milionárias. O foco do livro não é esse. É claro que se a gente ficar milionário, a gente também agradece a Deus, entendeu? Mas o foco do livro é você entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. E a partir disso, independente de estar com medo ou não, de ter todos os recursos ou não, é você iniciar uma jornada de empreender naquilo que você deseja. Seja o que for, seja negócios milionários ou às vezes negócios domiciliares. Não sei. Talvez seja algo que você tenha vontade de fazer dentro da sua casa e você acha que você não vai conseguir. Ou você acha, o que vão dizer se eu fizer isso? Eu quero começar a gravar uns vídeos dentro da minha casa para mostrar como é que eu limpo, para incentivar as mulheres a cuidarem do lar. Mas o que vão falar do meu sofá? O que vão falar da minha televisão? Gente, esquece isso. Vamos esquecer essa parte do que vão dizer, não importa o que vão dizer. Importa que é o que a Fátima estava falando aqui, é a sua autenticidade, é a sua verdade. O que eu coloco como parâmetro para mim? É nunca fazer algo que eu não faria para mim. É nunca falar de algo que eu não acredito. Entendeu? É nunca propagar por exemplo, se eu fizer uma propaganda aqui de algum livro da Fátima, eu não vou falar aquilo significa que ela é minha amiga, mas vou falar porque eu acredito na mensagem que ela carrega. Então, eu jamais vou fazer propaganda de uma coisa ou que eu não provei ou que eu não acredito naquilo. Então, o que eu acho muito importante é a verdade, é a sua autenticidade. Agora, eu vou aparecer com óculos escuros. Inclusive, eu ia iniciar a live com óculos escuros, mas da próxima vez eu faço uma brincadeira assim com vocês. Não importa o que vão dizer, primeiramente. Então, esse livro vai trazer isso para você: verdade. Mulheres que se dispuseram nas lives, nas palestras que nós demos no evento Essência Delas, nós nos dispusemos aqui a sermos transparentes, a falarmos daquilo que vivemos e que temos vivido diante do Senhor. Algumas estão vivendo fora do seu país de origem. Tem, por exemplo, a Agi, que é de Angola, mora em Portugal. Nós aqui somos brasileiros e moramos em Portugal. Tem outra pessoa do livro também que é brasileira e mora aqui em Portugal. Então, assim, um dia nós vamos fazer uma live mais sobre isso, né, Fátima? Falando quais são as pendengas de ser imigrante e crente ainda por cima. Porque são duas coisas que realmente tem aí coisa para contar, né? É um up que a gente dá no nosso desenvolvimento mental e emocional. E então, neste livro, eu conto um pouco, né, da minha experiência, um pouquinho do que eu contei aqui, mas trago aí para você uma verdade que é: não deixe de se comunicar porque você tem dificuldade. Então, já vou fazer duas propagandas ao mesmo tempo do nosso livro, que é Empreenda com Propósito. O que é empreender com propósito? Faça tudo que você quiser fazer, tudo que você desejar fazer, e agora não só no mundo dos negócios, mas em qualquer coisa que você precisa empreender com um propósito. Não seja aleatório. Não viva por acaso. Não. Tenha uma intenção. Porque, como já disseram, aquele que não sabe onde quer chegar, não chega a lugar nenhum. Então, crie seus filhos com um propósito. Crie sua empresa com um propósito. É claro que ao longo do caminho a gente vai ajustando as coisas, né? Às vezes a gente tem que dar uma pausa, às vezes tem que, né, parar um pouco, estudar um pouco, voltar um pouco para trás, ver o que É a uma gente errou. É uma jornada, mas faça uma jornada com propósito. Empreenda com propósito é o quê? Viva uma vida com propósito, de propósito, né? Viva uma vida como Deus vive, como Deus criou o mundo, como Deus criou o ser humano, como Deus criou cada plantinha, é um propósito. Você não está na terra sem um propósito. Então, faça o que você está fazendo com propósito. E
para isso, você precisa sim desenvolver algumas habilidades. Que nesse livro você vai encontrar aí em cada capítulo do livro uma autora escrevendo mais com propósito em relação à área que ela tem de maior especificidade, ou de habilidade, ou de formação. Né? Então a gente vai falar, vai ter alguém que vai falar aí sobre o marketing digital, vai ter alguém que vai contar a experiência dela empreendendo numa página do Instagram. Né? E hoje em dia, qual é a mulher que não deseja ter o seu próprio negócio e ao mesmo tempo ter liberdade para cuidar da casa, da família, para a igreja, ou para fazer de repente um curso, uma faculdade, e não estar presa o tempo todo ali naquele horário de trabalho que às vezes te impossibilita, às vezes, até de participar da vida do seu filho, né? Ou de, às vezes, ir fazer um esporte, ou de cuidar do seu próprio corpo, às vezes até de fazer uma consulta. Tem mulher que trabalha de 8 às 8 da noite e já chega em casa 10 horas da noite. Então, assim, talvez seja assim, né? Ligar um pouquinho aí, poxa, eu sou uma mulher, tenho talento para isso, tenho talento para aquilo. Será que eu não posso ser uma mulher de Provérbios 31? Que acordo, dou as ordens lá na minha casa, organizo tudo, depois vou para a rua, compro alguma coisa, volto, costuro, cozinho, faço, mando, enfim, não importa. Né? Não é de atividades que eu estou querendo dizer aqui, é de você ter liberdade. Eu, por exemplo, nesse momento, como estou em Portugal, eu trabalho, né, formalmente, com um tempo já contado para que isso acabe, né? Porém, eu vou o quê? Estudando, trabalhando as coisas para que eu possa empreender com propósito naquilo que eu já tenho no meu coração, né? Que são meus cursos, meus ensinar, que é a questão dos livros, enfim. Então, eu indico muito que você, já nesse pré-lançamento, que nós vamos fazer um lançamento presencial ainda, mas estamos aí nessa jornada do pré-lançamento do livro digital, então que você já possa comprar esse livro. Você comprando esse livro, você também pode comprar esse livro para abençoar outra pessoa, né? Às vezes uma mulher que está desanimada, que está achando que não tem dom para nada, ou que tem tantos dons que não sabe por onde começar, né? Também tem isso. A gente vê muito isso por aqui, não é, Fátima? Ó, Nós temos uma gama de mulheres assim, e talvez, né? Talvez você esteja precisando só de um empurrãozinho. E se você tem dificuldade com a questão da comunicação, eu vou fazer outra propaganda. Entre em contato comigo, né? A gente pode fazer uma consultoria, pode fazer uma mentoria, né? Pode fazer uma hora aí de mentoria para destravar algumas coisas que às vezes são coisas mínimas que você precisa. Então, entre em contato comigo, vamos conversar, vamos fazer aí de repente, um planejamento de 2, 3 aulas, você trazer para mim quais são as suas dificuldades, e eu passar para você o que você pode fazer para que isso seja, né, desbloqueado, né, a palavra que está muito na moda agora, né, desbloqueado, mas é verdade, eles são pequenos bloqueios. Eu tinha um aluno que não queria ler um texto na aula porque ele tinha vergonha. Eu falei assim, eu já sei por que você não quer ler. Quando você era pequeno, algum professor reclamou que você lia mal e tal, e agora você ficou travado, não é isso? Ele, então fique tranquilo, pode ler, ninguém vai rir de você. Aqui é o lugar de você trabalhar isso. Ele foi e leu tranquilamente. Então, assim, são coisas pequenas que às vezes a gente carrega na nossa vida, a vida toda, e que trava a gente de hum, se ser um show, né? De ser um show na argumentação, de ser um show na oratória, de ser o próprio show. E quando eu digo um show, não é porque as pessoas vão te aplaudir, não é você ser brilhante. Jesus falou o lembrei quê? de Não é? tem um livro do pastor J.B. Carvalho que tem essa temática, você é o show. Ele fala exatamente sobre isso. Você Deus fez protagonismo que Deus colocou para você assumir. isso, E a é isso. comunicação, essa autenticidade é o caminho. Essa autoconfiança em Deus é o caminho, né? E isso, Fátima,
conquistado. Quanto mais você, como você já disse aqui, você tiver Deus em você e ser amigo de Deus, quanto mais você tem certeza de quem você é, menos o que as pessoas falam sobre você importa. Exato. É assim. Sendo também um egoísmo, né? O que eu sinto às vezes o Espírito Santo ministrar o meu coração quando eu não quero falar sobre determinado assunto que eu sei que é para eu falar, é, é um orgulho, é uma barreira, é uma estrutura de orgulho que eu preciso vencer dentro de mim, porque eu estou preocupada se eu vou ser Sim, aplaudida, se eu vou ser sim, validada, se as sim. pessoas vão gostar, se não vão gostar. Ah, será se vão gostar? Não, eu tenho que pensar, isso me fará bem? Isso ferirá os meus princípios, meus valores? Isso agregará para o reino de Deus? Isso me tornará uma pessoa melhor? São essas perguntas que eu preciso fazer. E não há Isso é muito importante. porque sempre vai ter alguém que vai criticar, sempre vai ter alguém que não vai gostar, sempre vai ter alguém que vai te jogar pedra. Acostume-se. Seja bem-vindo ao mundo das pedradas e que venham muitas pedradas, porque se você tá levando São os pedrada, haters. Hoje em dia a gente chama de hater, né? é, significa que você está agindo. E o que que acontece? Quando você se movimenta, quem está parado se sente incomodado. Ah, quem que ela pensa que ela é? Ah, Isso. como assim? Ah, uma professora de língua portuguesa está falando de autoconfiança para falar em público. Ah, ela só entende de verbo, ela só entende de corrigir redação. É É saber, verdade. sabendo você que você tem um arsenal de coisas para ensinar. Por quê? Porque você buscou, porque você tem Estuda, a gente ido estuda uma muito, né? jornada de crescimento. Porque nada na vida é da noite para o dia. É isso que nós precisamos entender. É uma jornada, é a jornada Fora, Fátima, diária. o erro e o acerto. Erro e Exatamente. acerto. Erro e acerto faz a gente crescer. Porque quando eu comecei a gravar os vídeos no YouTube, gente, vocês não têm ideia. Eu ficava desesperada. Não tinha ninguém dentro do meu estúdio. E eu ficava desesperada como se eu tivesse uma plateia. Eu acho que se eu tivesse uma plateia, eu ficava menos nervosa, porque sempre gostei de falar, né, para pessoas, do que com aquela câmera na minha cara, sabendo que depois várias pessoas iam assistir aquilo. Olha, eu não estou mentindo, gente. Várias vezes eu gravava e apagava, gravava. Às vezes eu passava o dia. Quando eu comecei a fazer live, aí acabou isso. Eu falei, é isso que eu gosto, eu adoro fazer live, eu adoro falar com as pessoas. E eu fazia muitas lives de perguntas e respostas da Bíblia ali ao vivo. E respondia ali, e era muito legal. Era muito legal. Então, assim, destravei nisso. Porque falar em público não era a minha dificuldade, mas falar com a câmera e falar diante de um público que fica o negócio gravado e que as pessoas vão depois comentar. Eu tenho vários vídeos meus que as pessoas comentam. Da onde você tirou essa maluquice? E eu rio, e eu deixo um comentário lá, porque para mim isso é indiferente. E assim, se eu ver que é um comentário que realmente tem razão, eu vou buscar, eu vou procurar. Ah, por que essa pessoa falou isso? Eu vou procurar saber. Né? Porque eu tenho muitos vídeos falando de assuntos específicos da Bíblia mesmo, né? Porque as lives eram perguntas e respostas da Bíblia e da língua portuguesa. Então as pessoas vinham e faziam perguntas ali ao vivo e eu respondia ao vivo. Claro, se eu não soubesse, eu dizia que não sabia. Mas era tipo botar a cara a tapa, vamos dizer assim, entendeu? E eu vou te dizer, foi assim uma escola. Uma escola de jogar fora o medo. Yeah. Então, assim, o erro e o acerto, o erro e o acerto, o erro e o acerto também é uma forma de você aprender. Perfeito. É Eu não isso. tinha um professor para me explicar o que eu podia e o que eu não podia fazer. Então, às vezes, eu fiz lives que eu estava com a cabeça assim, abaixada. Teve lives que eu não olhava no olho das pessoas. Algumas lives eu batia com a mão nos microfones. E foi. E aos poucos eu fui aprendendo Melhor. e continuo aprendendo. Leio livros de comunicação, de como falar em público, leio livros sobre vendas, porque para você ser um vendedor, você tem que ser um ótimo comunicador e ao mesmo tempo um ótimo ouvinte, Uhum. É isso mesmo. né? Porque o comunicador,
ele vende uma verdade, ele vende uma mensagem. É isso mesmo. Olha, então, Gabriela, nós vamos deixar aqui abaixo, depois que terminar a live, o link para a compra do livro. Você que deseja adquirir o livro Empreenda com Propósito, A Jornada da Mulher Autêntica, quer aprender mais sobre autoconfiança para falar em público e outras temáticas que terão no livro e que nós estaremos também durante essa semana e a próxima fazendo live sobre esses capítulos. Não perca essa oportunidade, o lançamento, o livro estará com um valor mais acessível. Então, essa é a sua hora de agarrar essa oportunidade de ser ministrada, de ser ativada, de viver o empreendedorismo, entendendo ele como um chamado do Senhor, como uma missão do Senhor aqui nessa terra, porque Deus nos chamou para florescer, Deus Sim. nos chamou para frutificar, Deus nos chamou para produzir frutos para o reino, e é isso que nós iremos fazer. Quero te agradecer, Gabi, por ter estado aqui comigo nessa noite. Muito obrigada pela sua palavra, pela mensagem que você carrega. Obrigada a você também que esteve aqui conosco. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais com a Débora. A Débora também fez parte do nosso livro. Então, não perca, nos acompanhe esses dias, nos acompanhe nos stories, nos acompanhe aqui pelo Instagram. Eu tenho certeza que você será edificada, abençoada por Deus. Deus abençoe Amém. a sua vida. Não sei se a Gabi quer deixar aí uma última frase, uma última ativada para quem está nos Bom, o ouvindo. que eu quero dizer é o seguinte: você não pode deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe passar um ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos e olhar para trás e dizer: ah, eu podia ter feito. O podia ter feito é hoje, é começar agora. Ah, e como eu posso começar? Já compra o nosso livro. Primeiro você vai ativar aí, né, dentro de você aquilo que precisa ser ativado, porque o livro é realmente muito bom. Além de ser uma das escritoras, eu fui a revisora do livro e foi incrível ler todos os capítulos. Gente, foi mesmo incrível para mim e eu vou ler várias vezes sempre. Poder fazer a revisão desse livro e relembrar, né, das palestras, de tudo ali. Foi maravilhoso e vai ser maravilhoso para sua vida. E segundo, que o livro está no valor promocional. Então você vai entrar, a Fátima vai deixar um link aí. Esse link, quando você entrar, ele vai ter lá um promo. Você tem que pôr um cupom de um valor para você comprar o livro na promoção. E a gente vai deixar também o link do nosso grupo. Porque nesse grupo, se caso você não consiga comprar o livro, lá no grupo você vai conseguir falar com a gente. Vai conseguir. Ah, eu quero o link da promoção. Porque o link da promoção, gente, isso é verdade, tá? Não é só estratégia de venda. O link da promoção vai ser só nesse período de pré-lançamento do livro. Né? O link da promoção vai ser só nesse período. Então, esse link vai ser sempre enviado nesse grupo. Então, participe do grupo, porque além de ter o link da promoção, ali você também vai ficar sabendo das novidades, das lives, das palestras, evento presencial que nós iremos fazer em relação a essa temática de empreender com propósito, autenticidade feminina no empreendedorismo. E eu tenho certeza que você vai ser muito, muito, muito edificada ao ler esse livro e dar esse livro de presente para outras mulheres, eu tenho certeza disso. Agradeço a você que esteve aqui conosco. Se você tiver alguma dúvida relacionada a qualquer tema que nós falamos aqui hoje, entre também nesse grupo, que nesse grupo você vai ter acesso a conversar com todas nós que participamos aí do livro, tá bom? Grande beijo, Deus abençoe. Muito obrigada, Fátima. Deus continue te abençoando com essa mensagem poderosa que você carrega em nome de Jesus. Amém. Você também. Fiquem na paz e até amanhã. Até amanhã.